Então, vamos lá de goleiros. E como sempre, a gente, né, tem o Leon, que é professor e gosta de trazer as tabelinhas dele. Então, as tabelinhas aqui do nosso querido Leon, tem aqui o Matteo Freese, né, como um jogador de 26 anos aí, que pegou 5 pênaltis, fez 2 defesas e meia, né, dentro da área, por jogo, né, levando em consideração, aqui é por jogo, e 4,6 fora. Então, ele um goleiro assim que acaba dando boa estabilidade pro time. Foi o mais valioso da temporada de 2024. Sim, mais valioso. E tem o Daniel St. Clair aí, né? O pai do Gabriel. Então faz também 2 defesas ali. 2 defesas e tudo mais. Eu assim, acho engraçado, né, que tem alguns goleiros assim que acabam fazendo bastante defesa dentro da área, né? Vocês vão ver aqui, são 4 goleiros que estão fazendo bastante defesa dentro da área, mas tem um que é o Patrick Shooter, que é uma promessa dos Estados Unidos, é goleiro da seleção de base dos Estados Unidos, mas já também faz as suas estreias ali na seleção principal. Ele tem 10 defesas de fora. Caramba. Assim, eu já vi lances dele e o cara, contra o Canadá, por exemplo, um dos jogos que eu vi dele, absurdo. Cara, defendendo chute a queima-roupa, chute de fora da área, pegando lá na corujinha. Então, são nomes, assim, que são bem interessantes. E além dele, né, tem o Martin Paz, né, o Martin Paz, que tem ali 7,6 fora. Mas é bem equilibrado, assim, se você for olhar os números, né? Mas vamos começar então a olhar aqui os jogadores e falar um pouco sobre eles. Patrick Shooter. Tem alguma coisa pra falar dele? O que vocês acham dele? Vocês já viram algum jogo dele ou não? Eu confesso que eu não vi, mas assim, a estatística no futebol ela é um assunto, às vezes, que não define totalmente, não traduz o jogo, né? Sim. Só que quando é na posição de goleiro, ela realmente mostra uma certa parte técnica de tudo. Então, assim, os números são muito bons e quando você vê que tem esse número de penetrações na área, é porque tem algum problema no sistema defensivo. Mas se ele tá saindo cara a cara e conseguindo efetuar essas defesas, é porque realmente ele tem muito potencial. Lembrando que com 23 anos, o goleiro ele ainda não tá no seu auge nem físico nem técnico. Nem né? técnico. E ele, na Então Copa é importante. dos Campeões, ele foi eleito o melhor goleiro na Copa dos Campeões, Sim. apesar de ter perdido a final pro Pachuca, Pachuca, né, do México. Ah, sim. Foi o time, Foi muito o melhor. Columbus Crew perdeu por 3-0 pro Pachuca no final. Sim, e aí às vezes pelo placar a gente fala assim, pô, mas o cara toma 3 gols. Muitas vezes se não fosse por ele, tomaria 6, 7, né? É. Não, ele para mim é uma das grandes promessas dos Estados Unidos. O Columbus Crew é um Crewzão bolado mesmo, porque eles são ótimos em contratar jogadores, cara. Então, assim, existem vários jogadores do Columbus Crew que tá todo mundo de olho. Então, o Botafogo tá de olho nos atacantes, tá de olho em meia. Tem gente já especulando que ele vai para algum time da Europa. Ele tem o contrato ali, vocês conseguem ver na tela, até o dia 31 de dezembro de 2025. E realmente, cara, ele é absurdo. Apesar desses gols sofridos ser 32, cara, ele fez a diferença do time. Você vê que foram 29 gols sofridos dentro da área. Mas tudo que é chute de fora, ele pegava. Então, assim, é aquilo que a gente fala. O Columbus Crew é para ir para cima e acaba que a defesa não é tão boa, né? Tem ótimos jogadores na frente, mas apenas o goleiro para defender. E aí, que a gente sabe, né? Aí, Goleiro não faz resolve milagre, sozinho. né? Meu time Tem sabe como muito fazer. bem como é que é isso. O meu também, ano passado. Ano passado, São Fábio ali. Não tem como fazer milagre. Eu, assim, acho que dificilmente ele viria para algum time brasileiro, tá? Eu acho que o caminho mais certo dele é para ele ir para Europa ou continuar na MLS. Acho que dificilmente ele vai sair para vir para um time brasileiro, enquanto o nosso futebol não ser tão valorizado como ainda é, né? Se bem que se você olhar o contrato dele terminando no final desse ano, na metade do ano já pode assinar um pré-contrato, né? Então não necessariamente ele precisa ficar preso ao que o Columbus quer, né? Sim, Então sim. isso facilita um pouco. Se ele quiser ver para um futebol mais competitivo, aí o Brasil aí. O Brasil é mais Ao invés de sair competitivo dos que o... 39 jogos por Mas eu acho mais temporada. certo dele ir, por exemplo, para uma inglesa.
Entendeu? Mas Tá. aí que tá. Ele quer. Depende do plano dele, né? Ele quer jogar. Ou ele só quer viver. Porque depende, né? Se ele vai. Será que ele vai conseguir titularidade por lá? Com É. essa idade ainda? Porque realmente, Não sei. 23 anos é novo pra goleiro. Sim, né? é bem novo. Vamos ver então agora outro aqui, que é o Martin Freese, do New York City, 26 anos, 1,93 m, e aquele goleirinho, como vocês podem ver pelo campo de calor, que gosta de sair com a bola, né? Então é um goleiro líbero, né? Ele trabalha bem com os pés. O que vocês conseguem ver ali? Por exemplo, tem passes certos por partida, 24,6, ou seja, o cara realmente é como se fosse o John, vai lá na frente, trabalha junto com os zagueiros, né? Tem essa caminhada. Vocês acham que seria uma boa contratação para algum time? O que vocês acham aí? Bom, a característica de sair com goleiro já é uma realidade há muitos anos já, né? Aham. Já tem um tempo, porque isso já é necessário. Inclusive, até trazendo pro clubismo, né? O Fábio, quando chegou no Fluminense, o dinizismo sofreu um pouco, mas foi o que ele mesmo falou. Fez muita diferença, porque ele realmente agora tá um pouquinho mais seguro. Aham. Depois de velho, ele ainda foi aprender a sair com a bola, que era algo que não era necessário, e hoje em dia é. Tanto que, mesmo ele sendo um excelente goleiro, teve sim que se adaptar, né, e correr atrás. Então, assim, é uma característica muito bem-vinda, né? Você vê, por exemplo, o Ederson, né, no City, né, também saindo bastante com a bola. Sim. Então, realmente, principalmente na Liga Inglesa, a galera gosta bastante, né? Então, realmente, é uma boa característica que chama atenção. Ele tem defesas por jogo, por exemplo, a gente pode ver aqui, é 3,6, né? Então, 73% de defesas, toda vez que ele é acionado, ele consegue ali segurar a bola por 73%. Então, eu acho um bom goleiro. Não sei o que você acha, Simonetti. Acha que seria interessante em algum time? Tu acha que como é que é o nome lá do cara agora que tá contratando do Flamengo? É o Boto, né? o Puto, Boto. o Boto, O português. o Boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Vai trazer ele? Será que ele consegue conversar? Porque o Boto falou que vai trabalhar na maciota, né? Mas aí a reposição do John aí, do Gatito, quer dizer, ó. Não, mas aí acho que ele não. Se ele for vir, ele não vai vir pra ser reserva do John. É, O exatamente. salário do cara deve ser maior que o do John. Provável. Provavelmente. Esse é o grande problema, Entendeu? né? Tudo aí é dólar, né? E fica cada vez mais difícil para um time brasileiro contratar esse tipo de valor. E o contrato dele tá escrito que vai até 2026. Então é bem complicada a situação. Complicado nesse momento fazer qualquer coisa com dólar. Exatamente. O cara ganha em dólar, né? Exatamente, né? E assim, o número dele de passes certos por partida de 76%, a gente tá falando de um goleiro, né? Então, assim, é bem importante frisar que é um percentual bem alto. Tudo bem, eles falam assim, mas é um passe pro lado, é um passe um pouco mais curto, tudo bem. Mas tem, mesmo assim, goleiros que encontram essa dificuldade tremenda, né? O caso do Fábio mesmo, o Cássio no Cruzeiro. E já revertendo essa situação, um goleiro que faz isso, que tem uma boa saída com os pés, inclusive ele construiu algum início de jogada de gols, é o Everton do Palmeiras. É um cara que faz isso muito bem. E quando a gente começa a observar, claro que isso passa muito pelo treinamento do Abel Ferreira, que para mim é um estrategista, um dos melhores técnicos que eu vi no futebol brasileiro. Faz parte desse tipo de construção de tática mesmo, de estratégia de jogo. Então é importante você ter jogadores com essa característica, claro que não abandonando sua característica principal, né? Porque é defender. Só que a partir do momento que você gera esse tipo de jogada, você está ganhando uma contribuição ofensiva, mesmo que seja na primeira parte do campo, né? Mais oportunidade, né? Sim, exatamente. E agora, aproveitando esse papo aí do Cássio no Cruzeiro, confia no dinizismo? Cara, eu sinceramente não confio não, porque o Cássio é um grande goleiro que eu também acho que já tá no seu declínio técnico. Já. E para ele aprender... Até físico, né? Até físico. E para ele aprender nesse momento, porque eu acho que o Cruzeiro vai encontrar dificuldade nesse ano, nesse aspecto, no caso, né? O Maurinho falou que o Cruzeiro é um novo Fluminense.
Não vai saber, né? Uhum. As contratações de um pessoal uma idade mais avançada, É. intensidade física teoricamente menor. Só trabalhar a bola. Tá Vendo- parecendo o mesmo caminho do 2023. Esse é o grande, pra mim, é o grande problema do. Eu, como um dinizista, dinizista assumido, é o grande problema do Diniz. Ele é muito cabeça dura, cara. Ele não aprende, não entende os erros, acaba tendo uma soberba que é ruim pra ele, né? É. O Fluminense do ano passado deveria ter sido a grande lição ali pra ele entender. E não só o Fluminense, né? O próprio Cruzeiro. Quando ele saiu do Fluminense e foi pro Cruzeiro, continuou sem ganhar nada, né? Nada. Então, enfim. E ele é tão cara de pau que ele ganhou o jogo lá, foi pra final e falou: me respeita. Eu falei: pô, cara, tu ganhou um jogo de 15. Tu tá de sacanagem, me respeita, porra. Tá foda, né? Se ganhasse a final, eu respeitava. Até dava pra respeitar um pouquinho, Mas né? o pior é que ele ganhou. Exatamente. Ele veio da conquista, né? Então tava com o ego lá em cima, né? Mas tem que Então, baixar a aí bola, baixou a cara. bola, Tem já que aprender, tomou tem um que aprender. banho de água fria. É, só que, assim, pra você ser treinador, você tem que mudar muitas vezes a estrutura de jogo e proposta, porque você não vai enfrentar o mesmo adversário sempre. E eu lembro que, assim, até não. Eu não tô querendo fazer nenhuma provocação, tá? No Vasco Fluminense do ano passado, no 4-2, houve um negócio que é o seguinte: o Fluminense com muito mais qualidade técnica, tava jogando, né, dessa forma de manter a posse de bola e tudo mais. E o Ramon Dias, no estilo mais reativo, era um tipo de adversário que o Diniz encontra dificuldade. Então, como o Vasco percebeu isso, acabou neutralizando o jogo. Pra mim foi um excelente jogo, tá? Deixar bem claro. E que o Vasco justamente em contra-ataques começou a fazer, fez os 2 últimos gols. Então é um problema que o Diniz não consegue neutralizar, é o contra-ataque do adversário. Quando você tem a bola, você consegue fluir o jogo, mas sem a bola é importante você jogar também, esse é um problema também. Enfim, você quer passar para a próxima pauta, mas só para falar sobre isso, que o Diniz, ele é muito assim, se você não tem a pressão pós-perda da bola lá na frente, com muita intensidade, você vai tomar contra-ataque, vai tomar gol. Perfeito. Porque normalmente pega a defesa completamente aberta. Então não tem como. Isso. O Diniz precisa de intensidade física. Funcionou na Libertadores porque ele tinha o André, assim, um cara privilegiado fisicamente. Exato. E ele segurava tudo junto com o Nino, que era um cara também que, correndo para trás, ganhava de muitos atacantes, muitos pontas, sendo zagueiro. Quando essas duas peças saíram do Fluminense, e fora a pré-temporada mal feita, a intensidade caiu, e não dá para jogar o dinizismo sem intensidade. Por isso que me choca, assim, Perfeito. putz, o Cruzeiro, olha o caminho que o Cruzeiro tá tomando. Será que vai ter intensidade física que precisa para poder fazer essa pressão pós-perda, para Não poder sei. correr, para poder Porque ele levou o abrir Eduardo, levou uma galerinha boa de toque de bola. Exatamente, mais qualidade. intensidade física? Então, o problema do Eduardo é justamente físico. O Eduardo não se filmou no Botafogo porque teve algumas lesões. Justamente pela questão de intensidade que o Botafogo pede. O Botafogo é marcação lá em cima e na hora de voltar a marcação aqui embaixo. Exato. E aí, gostou desse corte? Então acesse o link aqui embaixo para você assistir todo o bate-papo.